usuário e senha do... Senão vai desconectar aqui. Não, mas pode ficar. Pode ficar. Eu não desconectei mais. Então, já dei bom dia a todos. Quero rapidamente convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em um texto que é muito conhecido dos irmãos, que está em Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 36 ao verso 50. Vou pedir, Pedro, você tirar um copo com água, por gentileza, comigo? Só para eu... Não, não. Obrigado. Antes da gente continuar, eu queria perguntar para os irmãos, quem se lembra, quando a gente só estava fazendo conexões por online, né? A gente estava podendo se conectar presencialmente, eu tinha separado uma série de estudos sobre as mulheres do Novo Testamento. Não sei quantos se lembram nós fizemos 2 estudos. Uma das mulheres foi a mulher do poço, né? E houve outra mulher, quem se lembra? Hã? A mulher de Cananéia. A de Cananéia. A mulher que foi atrás de Jesus, ela era de fora, mas ela foi pedir a bênção. E ela disse que até aquela parte da palavra que diz que os cachorrinhos comem, até elas ligaram. Exatamente. E hoje eu quero dar continuidade a essa série das mulheres do Novo Testamento e demonstrar biblicamente a importância que Jesus deu para as mulheres do Novo Testamento. E nesse texto que nós vamos ler agora também conta a história de uma mulher. Aí não vai dizer o nome dessa mulher, não é citado o nome dessa mulher, mas aquilo que ela fez ficou registrado por toda a eternidade, né? E nós vamos ver aí, durante a leitura do texto, e eu quero, como nós, não sei quantos se lembram da riqueza de detalhes que havia nos textos que nós estudamos sobre as outras mulheres, e nesse texto também, nós vamos encontrar uma riqueza de detalhes impressionante. Eu creio que esses detalhes que nós vamos encontrar nesse texto, com certeza, vai falar comigo, com você essa manhã, e demonstrar de que maneira Jesus, de alguma forma, está atuando nesse mundo. Amém? Então, vamos fazer a leitura desse texto. Versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, inclinou-se à mesa, ou reclinou, não sei se a sua declinou, como está a sua versão? Tomou lugar, reclinou-se, tá. Beleza, verso 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Não sei se a sua versão está diferente. É assim mesmo. Versículo 38. E estando por detrás dele, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E o beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este for o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: então diz, mestre. Versículo 41. Um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele que mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém,
regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste um ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela amou muito. Mas a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Amém? Amém. Irmãos, eu queria rapidamente só fazer uma introdução sobre o que a gente vai estudar agora pela manhã, porque eu, particularmente, quando tenho estudado as Escrituras, eu tenho me deparado com um certo tipo de inteligência de escrita que nós, ao lermos a Escritura, gente, quando não aperta essa coisa, tem que apertar aqui para liberar. Que ao lermos as Escrituras, a gente se dá muito como se fosse algo muito banal, algo muito simplório. Sabe aquela coisa que você lê, às vezes, o jornal do Estado de São Paulo fala, o Estado de São Paulo está melhor escrito, sabe aquela coisa? De você falar, não, existem livros muito superiores à Bíblia, pela forma de escrita, não sei o que mais. Esse trecho que nós lemos, curiosamente, foi narrado por Lucas. Nós lemos o livro de Lucas. Lucas não estava presente nesse momento. Tá? Apesar do evangelho de Lucas ser um evangelho sinóptico, o que é um evangelho sinóptico, para você entender? É um evangelho de testemunhas oculares. Alguém esteve presente e pôde dar uma testemunha do que viram. Por isso é sinóptico, que vem de óptico, vem de olho. Tá certo? Portanto, alguém, de alguma forma, ou entregou essa informação para Lucas, narrada, ou digitou não tinha, né? Ou escreveu na época e entregou para Lucas. Por que eu estou dizendo isso? Esse texto, esses trechos que nós lemos agora, ele tem um tipo de escrita, o Paulo da Silva, que é o nosso maestro aí, né? Pode nos falar muito melhor do que eu. Mas ele foi escrito num formato que ficou conhecido na história como um paralelismo invertido. Já ouviu falar nisso, né, Paulo? Com certeza, né? Paralelismo invertido. Eu quero mostrar esse detalhe para a gente construir um contexto para os irmãos. Porque, olha que interessante, esse texto ele foi escrito em 7 etapas. 7 etapas. A primeira etapa que foi escrita foi o contexto. O autor, quando foi escrever, ele se preocupou em escrever o contexto. E eu pergunto para os irmãos, qual era o contexto? A casa, o que mais? A mesa. Então, quando alguém constrói um contexto, ele não só diz o local, ele diz também o quê? Os personagens. Então, eu estou destacando isso para a gente entender que quem escreveu isso não tem como não ter sido inspirado pelo Espírito. Entende? Por que eu estou reforçando isso, irmãos? Nós estamos vivendo um momento na história que a palavra de Deus, nunca talvez na história, foi tão rechaçada como nos dias atuais. E quando eu digo rechaçada, é mais ou menos assim. Ó. Para o crente, um crente autêntico, alguém que conhece realmente a Cristo, ele deveria ou deve fazer uma declaração que, para ele, a regra e prática de conduta na sua vida está totalmente baseada nas Escrituras. Ou seja, para ele não existe nenhuma outra regra, ou nenhuma outra... como é que eu vou dizer isso? Para ele não existe nenhuma outra regra de conduta e prática a não ser as Escrituras. Por que eu estou dizendo isso? Porque nos dias atuais, as Escrituras, para o povo, chamado povo de Deus, ela nada mais é como um livro de autoajuda. Entende isso? Como se fosse assim, caixinha de promessa. Vamos ver o que Deus tem para falar para mim hoje. Sabe essa coisa? E por que eu estou afirmando isso? E aqui, irmãos, eu quero chamar não só a mim, mas todos nós a responsabilidade. Quantos aqui, de verdade, se debruçou durante a semana nas Escrituras?
e meditou nesse livro de dia e de noite? Quantos tiveram essa coragem, essa audácia de fazer isso? Logicamente, você não precisa me responder. Aqui não, a intenção não é expor ninguém. A intenção aqui é trazer para nós o quê? Consciência de que, às vezes, a gente consegue criticar as pessoas lá de fora. Às vezes, rechaçam a Bíblia, criticam a Bíblia, mas na prática, talvez para nós também, a Bíblia não é a nossa única regra de fé e de prática. Eu estou dizendo isso para mostrar para vocês que um texto simples como esse, que eu e você já lemos várias vezes, ele não foi escrito de qualquer jeito. A riqueza de inteligência por trás do livro, nunca alguém vai conseguir alcançar, a não ser por revelação. Tanto que esse livro é tão diferente, tão complexo, para entender você tem que ter o Espírito, porque do contrário você não vai conseguir entender. E aí o autor, quem escreveu esse trecho, por isso que eu disse, Lucas escreveu, mas não sabemos se foi Lucas que colocou dessa forma. Não importa. A introdução do texto está dizendo o seguinte: um fariseu, Simeão, era o nome dele, convidou a Jesus. Convidou para quê? Para fazer o quê? Nós vamos descobrir mais adiante que o motivo, qual era o motivo? Vocês vão entender o problema do texto. No texto também fala que havia uma mulher. Então, o contexto tem duas pessoas. Uma mulher, um homem e Jesus Cristo. Amém? É o contexto. Está dado o contexto. Depois, olha que inteligente. Por isso que eu falei sobre esse paralelismo invertido. A próxima etapa do texto vai falar dos atos dessa mulher. Se você seguir a partir do verso 37, você vai ver que o autor fez questão de descrever os atos dessa mulher. Depois, na próxima etapa, que é a terceira etapa do paralelismo invertido, entra uma etapa que eles chamam de diálogo. Foi? Mas a mulher não tinha que ser convidada, ela estava na parte certa. Como? A mulher não tinha que ser convidada, só Jesus. Aí, sim, nós vamos falar sobre isso. Mas a sua pergunta é importante, porque isso no texto vai ficar claro o que aconteceu. Vocês vão entender isso, mas tem a ver com isso. Nesse primeiro diálogo, no paralelismo invertido, existe um julgamento equivocado. E quem julgou errado? O fariseu. No meio, olha que coisa louca, no meio do paralelismo existe uma parábola que Jesus conta, certo? Quarto ponto. No quinto ponto existe um segundo diálogo entre Jesus e o fariseu. E aí ele faz um julgamento que correto. Depois desse ponto tem um sexto ponto, que o autor narra o quê? Os atos da mulher de novo. E por último, uma conclusão. Olha que inteligência. Vocês entenderam ou não? Entenderam, irmãos? A inteligência do texto ou não? Contexto, atos da mulher, julgamento equivocado, parábola, julgamento equivocado, atos da mulher, conclusão. E julgamento correto, perdão, conclusão. Irmãos, eu estou falando isso para animar os irmãos, quando for ler as escrituras, toma muito cuidado com você, não com o que você vai ler, mas a forma como você vai ler. Olha que inteligência de texto. E nós vamos falar sobre todos esses pontos com os irmãos. E olha só que interessante. No versículo... Não, perdão. No começo dessa conclusão, quando vai falar que os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, que este, que até pecados perdoa. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, olha só, a história, meus irmãos, essa história deixa evidente que essa mulher que adentrou a casa, ela já havia recebido a mensagem do Evangelho. Ela já havia recebido revelação. Porque a gente sabe que Jesus já havia pregado em vários locais, várias pessoas, o Evangelho da Graça. E esse Evangelho da Graça permitia Deus se sentar com pecadores. Era um Evangelho que
Deus não se agradava somente com aqueles que tentavam cumprir a lei, porque para os judeus, para a comunidade judaica, Deus só ouvia oração, ou Deus só se assentava, ou Deus só dava ouvidos para quem cumpria a lei. A pergunta é, quem conseguia cumprir a lei? Nem sequer eles conseguiam. Pode perguntar, Ju. Não, é que você está falando de a evidência que ela já tinha recebido revelação. Uhum. Por que falam que enfatiza que ela era pecadora? Calma. Não, vamos chegar lá. Certo? Vamos chegar lá. Olha só. Com certeza, que é uma afirmação. Essa mulher ouviu a mensagem, creu na mensagem e agora estava seguindo a mensagem. E para nós que cremos, a mensagem não é um conjunto de palavras. A mensagem é uma pessoa. E essa pessoa tem nome. Jesus Cristo. Tá certo? Por isso que essa mulher, gente, isso é muito, muito importante porque a gente vai entender o contexto agora. Essa mulher estava procurando, de alguma forma, uma oportunidade. Oportunidade para quê? Hã? Não. Não. Para agradecer? Para demonstrar gratidão. O problema é que o lugar que ela foi escolher. Mas aí que está a riqueza de detalhes. Porque provavelmente uma pessoa inteligente seria mais ou menos como Nicodemos. João capítulo 3. Lembra da história? Que hora que Nicodemos procurou Jesus? Lembra, gente? De noite. E por que ele procurou de noite, gente? Porque não queria ser visto pelos colegas. Não queria ser o quê, Michele? Se expor. Lembra? E ainda chegou para ele, bom mestre, Jesus dá um sabão nele, que chama de bom? Tipo assim, já tomou na orelha, já de cara, né? Portanto, o texto deixa em evidência que essa mulher estava procurando uma oportunidade para demonstrar gratidão. Amém? Sim, até aí tudo bem, não tem nada demais nisso. Beleza. Olha só. Para os fariseus, uma mulher fazer o que ela estava fazendo era inaceitável. É importante deixar isso claro. Primeiramente, para um judeu, uma prostituta jamais poderia conceber-se a ideia de receber perdão. Tanto que uma adúltera ou uma prostituta tinha que ser o quê, meus irmãos? Apedrejada até a morte. Certo? Só que agora entra um pouco de contexto importante. No tempo de Jesus, os rabinos ou os fariseus, ou as pessoas de muita ilustração, por uma questão de cultura rabínica, quando recebiam visitantes, eles deixavam as portas abertas. Porque para demonstrar superioridade, eles davam migalhas que caíam da mesa, comida que sobrava para os pobres. Foi por isso que ela entrou. A porta estava aberta. Ela não foi convidada. O problema é que, ao entrar naquele ambiente, ela seguramente estava correndo risco. De quê, meus irmãos? No mínimo, de ser humilhado. Mínimo. Certo? E quando o texto diz que Jesus foi convidado pelo fariseu para comer, a questão é o seguinte: essa cena que a gente vai ver agora, que a partir desse verso que fala que Jesus foi convidado, ela está cheia de tensões. Porque eu quero transportar os irmãos para lá para entender a tensão que estava acontecendo, o problema que estava ocorrendo. Porque na cultura judaica e na nossa cultura, existem alguns fatores que são levados em consideração. Por isso que eu brinquei, Dalton, que o texto tem a ver com a chegada de alguém, né? Receber uma pessoa. Eu quero perguntar para o Paulo e para a Michele, que é uma questão são culturas diferentes, né, Paulo? Você de uma e Michele de outra, para a gente ver o quanto isso é verdade. Paulo, quando vocês recebem uma pessoa em casa, de verdade, se a pessoa está chegando,
Qual a primeira coisa que vocês fazem para essa pessoa? Dá boa-vinda. Boas-vindas. O que mais? Fazer entrar. Fazer entrar. E depois? Entender. Não, suponhamos que essa pessoa venha você chama ela para um jantar, por exemplo. Como é que seria? Senta. Atender. Exato. Olha só. Eu estou falando isso porque até na nossa cultura, hoje em dia, nós temos hábitos culturais ao receber uma pessoa, certo? Por exemplo, se você for lá em casa, na hora que você entrar hoje, você tem que tirar o sapato, lavar as mãos e passar o gel. Porque aí na sua casa também esteja assim, por conta da questão que a gente está vivendo. Mas, se não tivesse isso, a pessoa ia chegar em casa, se fosse para jantar, nós íamos primeiramente fazer o quê? De verdade, abraçar a pessoa. Sim ou não? Se for uma pessoa que a gente ama. Depois que eu abraçar a pessoa, eu falo, irmão, senta-se, mas se você quiser lavar as mãos, uma questão de higiene, já vou servir a mesa. Certo? Aí tem entradinha, aquela conversa toda, tal, não sei o que. Quando Jesus chega nessa cena, a atenção está presente exatamente pelo que não aconteceu. E o que não aconteceu, meus irmãos? É igual Jesus falou, né? Ninguém praticamente recebeu ele. O problema é o seguinte: Jesus, nessa história, era uma pessoa não grata. Não grata, né? Como é que fala, Stefania? Pessoa não grata. O que não aconteceu. Eu tô deixando claro isso, porque isso vai fazer todo sentido para o texto. Porque quando Jesus chega, Jesus é Deus, Jesus sabia o que ia acontecer. Por isso que eu quero mostrar para vocês a riqueza de detalhes que o próprio Jesus fez. Sabe o que Jesus fez, meus irmãos? Marcou um encontro. Lembra das histórias anteriores, das mulheres? Que Jesus marcava. Lembra da mulher do poço? Que a gente achou que... Não, Jesus foi naquele horário para quê? Que ele marcou um encontro. E Jesus, mais uma vez, acabou de marcar um encontro. A pergunta é com quem? Na cabeça do fariseu, foi ele que convidou Jesus, certo? Não é verdade? Só que Jesus chegou. Foi convidado e chegou. Só que o fariseu não tinha ideia que Jesus estava marcando um encontro. Só que não era com ele. Era com aquela mulher. Beleza. Só que aí o texto vai dizer, então, que Jesus, ao entrar naquela casa, a primeira coisa que ele deveria receber, segundo o contexto judaico, era o quê, Pedro? Um beijo no rosto. O beijo no rosto era um sinal de respeito, de amor e de honra, e de dizer, nós somos iguais. Nós somos da mesma laia. Entende isso? Eu e você são uma maioria. Lembra disso, Pedro? Eu e você são uma maioria. Sabe essas frases? Era mais ou menos isso. Só que nada disso ocorreu. Meus irmãos, olha só. Outro detalhe do texto que nós não podemos passar por alto. A Bíblia vai dizer, olha que coisa curiosa. Jesus entrou na casa, nada aconteceu, e depois o que ele fez? Reclinou-se à mesa. Certo? É como se fosse assim, ó. O cara entra, seja bem-vindo, ele vai direto e senta na mesa. A pergunta é por que Jesus fez isso? Pedro, você já chegou em algum lugar que você não foi bem-vindo? Já. Como é que você chega no lugar assim? Sem graça. Não é? Você senta, você fica, faz assim, não é? Já foi no lugar que você sentou, o médico faz isso, né, amor? Levanta uma dele, você sentar. Eu vi esses caras? Tem, amor? Pode mandar, eu não mandei você sentar. Ixi, tem de tudo. Juiz em audiência. Né? Tem esse tipo de postura. Levanta, não mandei você sentar. E aqui Jesus não se sentou, ele se deitou. Não, ele se os pezão assim, ó. Porque ele, na época, o formato das mesas, dessas mesas era um U assim. E era baixa. Então se inclinava e os pés para fora. Para fora. Geralmente era para trás. Atrás. E quem estava atrás, Davi? A mulher. Beleza. Aí, olha que interessante isso. Esse momento que Jesus se reclinou à mesa, tem um fato histórico por trás disso. Porque na cultura rabínica, cultura judaica, perdão, quando os homens se reúnem, quem é o primeiro a se sentar? Chuta. O mais velho. O mais velho.
Não, as mulheres nem sentam. As mulheres nem são chamadas à mesa. Né? As mulheres estão na cozinha, segundo o contexto. Mas a questão é, o irmão mais velho senta primeiro. Olha a riqueza de detalhe. Então Jesus pegou e se sentou. Por quê? Porque ele é o irmão mais velho. Simples assim. Porque isso deixa evidente, o Paulo vem falando muito com a gente, que as coisas acontecem nas escrituras, e nos dias de hoje, no nariz de todo mundo assim, ó, e ninguém nem percebe o que está acontecendo. Mas Deus vai se encarregando de fazer exatamente o que ele tem que fazer na história. Aos olhos de todo mundo, e ninguém percebe. Porque, olha que, gente, Jesus foi extremamente audacioso. Sim ou não? Você chegou numa casa e vai deitando na... Vai. Eu dava 5 minutos para levantar ele, então um cacete. Mas, porque, presta atenção, porque talvez se a gente olhar com um olhar mundano, nós poderíamos dizer que Jesus foi um cara arrogante. Eu falei, pô, quem é esse cara? Jesus, seja mais educado. Como você faz isso? O problema é que Jesus estava dando um sinal. Jesus estava mostrando para quem esse sinal? Os seus discípulos. A Bíblia não foi escrita para o mundo. A Bíblia foi escrita para quem? Para discípulos. Por isso que um discípulo, quando olha para essa história, entende que ele fez isso porque, segundo o contexto, o irmão mais velho senta primeiro. Agora eu te falo uma coisa. Jesus tinha mais ou menos 30 anos de idade nessa história. Eu duvido que ele era o mais velho na mesa. Concorda? Para ser fariseu, no mínimo, do nível ali, 50 anos. No mínimo 30. Então, para começar, Jesus não era o mais velho. Mas Jesus faz isso por quê? Por quê? Claro. Ele é Deus. E ninguém vai dizer para ele o que ele tem que fazer. Certo? Beleza. Então, vamos para a próxima etapa no texto. A Bíblia diz aí que havia uma mulher na sala. Meus irmãos, para essa mulher estar na sala, ela estava se comprometendo até o pescoço, socialmente falando. Em várias perspectivas. Primeira delas, ela era uma prostituta. Ela não era uma mulher, não era a mulher do fariseu, sabe essa coisa? A mulher do bispo, a mulher de não sei quem, não. Ela era uma prostituta. E essa mulher, meus irmãos, ela foi testemunha de algo. Aqui começa o encontro. Essa mulher testemunhou algo. O que ela testemunhou, meus irmãos? Vamos voltar para o contexto. Não, importante, vamos voltar para o contexto. Jesus foi chamado para essa casa. Como que ele foi recebido, Pedro? Fogo de artifício. Não. Como? Como quase ignorado. E Jesus pega, presta atenção, e senta na mesa. Como é que ficou o ambiente? Tenso. E essa mulher está lá, olhando. O que ela foi testemunha? Ela chegou antes de Jesus. Ela já estava na sala. Não. Ela foi testemunha da humilhação pública de Jesus. Ela percebeu que Jesus estava sendo o quê, meus irmãos? Humilhado. Porque Jesus não foi chamado para um banquete. Ele foi chamado para um julgamento. Era uma armadilha. Entende isso? E ela viu isso. O importante é que Jesus também sabia. Não, claro. Imagina. Não. Com certeza, os fariseus olhavam de cima para baixo. Irmão, exato. Mas aí que está o detalhe. É como falar da cruz do Calvário. Foi a humilhação pública de Jesus. Para os judeus, foram eles que determinaram a sentença. E para os romanos, foram os romanos, de alguma forma. Mas debaixo do nariz de todo mundo, quem estava dando a sentença era o próprio Deus. Entende isso? Isso mostra o controle e a soberania de Deus em cada detalhe na vida nossa e nessa história aqui também. Então, essa mulher, de repente, foi testemunha ocular
da humilhação de Jesus. Eu queria te perguntar, se você estivesse ali, naquela ocasião, o que você faria? Eu catava a mão e falava, vamos embora. Vamos ver o que é. Pedro, sai brigando, ele pá, pá, pá. É Pedro sendo Pedro. Sim, mete o pé. Mas- Mas eu cafeteria. Mas olha só, gente, isso é muito interessante. Porque às vezes, um doutor da lei, um fariseu, alguém que conhece das escrituras, jamais vai conseguir entender o que uma prostituta é capaz de entender. Sabe por quê? Porque se Deus quiser que uma prostituta entenda, uma prostituta vai entender. E um doutor da lei, teólogo, formado em as universidades mais poderosas do mundo, não vai entender. Que Deus não quer que ele entenda. Porque essa mulher, ela foi testemunha ocular da humilhação de Jesus. Só que, olha que curioso, ela sabia que Jesus ia lá. Por isso que ela foi. E ela levou o quê, Renato? Segundo o texto. Vaso. Hã? Vaso. Vaso de quê? Alabastro. Presta atenção nisso. O vaso de alabastro é um dos líquidos, né? Perfumar mais caros que existia naquela época. Era caro. Tanto é verdade que uma mulher, quando ia se casar, quanto mais vaso ela tinha, mais bem vista ela era. Então as mulheres passavam anos da sua vida guardando esse óleo, esse líquido, porque era um líquido caríssimo. Nardo, caríssimo. Né? Só que esse nardo caríssimo, ele tinha uma utilização no costume judaico, que eles chamam de ungir. Mas ungir, gente, não é jogar assim, ó. Ungir é quase assim, ó. Certo? Certo? Isso é quase ungir. O problema é que, olha que coisa louca. Quando essa mulher estava na sala, pensa lá, Paulo, você está lá sentado, né? Você como homem, como mulher, não importa. Vendo aquele contexto, você pensa, Jesus vai entrar, eles vão dar um beijo nele, depois eles vão dar água e azeite para Jesus lavar a mão e os pés. Depois Jesus vai sentar, vai vir comida, e eu vou poder pegar o óleo, chegar na cabecinha de Jesus, e vim aqui te ungir em sinal de gratidão. Certo? Mas o trem foi frustrado. Sabe por que frustrou? Os caras não cumpriram o quê, Paulo? O protocolo. E ao quebrar o protocolo, ela também teve que encontrar uma forma de quê, meu irmão? De honrar a Cristo. Publicamente. Imagina E não secretamente. O comprometedor, imagina só, chegou uma prostituta aqui, começa a lavar os seus pés aqui. O que o povo poderia pensar de você? Que uma prostituta está buscando você. Exato. É muito comprometedor a situação. Por isso que é importante entender todo esse contexto que está acontecendo na história. E esse rastro da Damasco, as mulheres quebravam isso para o marido, ou para o homem com quem ele casava. Exato, exatamente. Então, olha só o contexto. De repente, a Bíblia diz que é os atos da mulher agora, chorou. E eu te pergunto, ela chorou por quê? Porque os seus pecados foram perdoados? Porque Jesus estava sendo humilhado. E na cabeça dela, muito provavelmente, não está escrito, mas muito provavelmente, ela não estava conseguindo entender como que um homem tão maravilhoso como Jesus, que a perdoou, que a libertou dos seus pecados, pudesse estar sendo tão humilhado daquela forma. E sabe de uma coisa? Sabe por que ela resolveu chorar os pés e gerar água para limpar os pés de Jesus e não pedir água para o dono da casa? Porque o objetivo da reunião era para humilhar Jesus. E não para fazer mimos nele. Por que eu estou afirmando isso? Porque a tensão estava presente. Ela poderia dizer, traz água que eu lavo. Por que ela não fez isso?
Porque ela percebeu que o objetivo não era para dar um jantar para Jesus. O objetivo era para expô-lo e de alguma forma julgá-lo. E ela cumpriu o protocolo. Sabe por quê? Com Deus, o protocolo cumpre sim ou sim. Não tem brecha. E quando essa mulher chora aos pés de Jesus, aqui entra outro detalhe importante. Segundo a história e o contexto da época, tanto os homens quanto as mulheres usavam roupas longas. Certo? Certo? Quando essa mulher se debruçou aos pés de Jesus, sobrou pano ou não, Juliana? Muito. A pergunta é, por que depois que ela lavou os pés de Jesus com lágrimas, por que ela não enxugou com pano? Hã? Era o quê? Não. Não era boa analogia, mas não foi por isso. Porque é o seguinte, meus irmãos, no contexto judaico, cara, eu fui procurar isso no Talmud babilônico, vocês imaginam? No Talmud babilônico, existe uma afirmação dada pelos rabinos, que se a sua esposa foi encontrada publicamente com os cabelos expostos, isso te dá autoridade para divorciar dela. Tamanho era, porque no Talmud vai dizer que os rabinos diziam algumas frases, alguns provérbios no Talmud, dizendo que os cabelos das mulheres provocavam desejos sexuais nos homens. E por isso as mulheres deveriam cobrir seus cabelos. Era uma questão de cultura isso. Passa como muito islâmico hoje. Passa como islâmico. Pronto, tá lá, né? Não precisa nem ir longe. O detalhe, meus irmãos, o detalhe, as freiras também, o detalhe do texto fica mais rico porque, olha que coisa curiosa, a mulher, ela só tira, né, o seu véu, vamos falar assim, né, véu que fala, né, pela primeira e única vez para quem? Para o seu marido, no momento da intimidade sexual. Doido, né? E de repente essa mulher tira o cabelo e toca Jesus. Porque o Talmud é tão sério quanto a isso, porque um homem não pode nem conversar com uma mulher publicamente. É tão forte que se eu estiver andando com a minha mulher na rua, Ieda, que é minha esposa, eu não posso conversar nem com ela na rua. Para conversar com ela, tem que conversar em casa, tanto que eu ando na frente e a mulher vem atrás. Não é assim? Por quê? Porque tamanho é o cuidado, sei lá se chama de cuidado disso, né? Porque isso é um legalismo, isso nega Jesus de cima a baixo, né? Mas enfim, mas isso é importante o detalhe, porque nesse contexto, essa mulher e Jesus se comprometeram até o pescoço. Porque Jesus não só conversou com ela, como ela tocou Jesus. Você imagina, se conversar já é um problema, imagina tocar. E não é tocar com qualquer coisa, os próprios cabelos. Agora, imagina a cena do fariseu Simeão olhando. Cheio de novas histórias, fariseu. Eu vou te falar o que o fariseu pensou. Ih, já pegou. Mas você sabe que pode ser. Com certeza alguém pensou. Deixa eu te falar. Tanto que ele pensou, olha a declaração dele, irmãos. Olha a declaração dele, ó. Olha a declaração dele no 39. Ao ver o que, meus irmãos? A cena. O fariseu que convidar disse consigo mesmo: se este for profeta. E por que ele diz isso? Porque o julgamento já está acontecendo. Gente, ó, não precisa nem continuar a conversa. Nós já sabemos que ele não é. Porque se ele fosse profeta, ele saberia quem e qual é a mulher que ele tocou. Qual espécie. Porque ele poderia dizer assim, né, Paulo? Quem é essa mulher? Mas ele fala quem e qual. Então fala de identidade, né, logicamente, e fala também de motivação, né? Ele está falando assim, ela é uma prostituta, e ela quer o quê? Rala e rola. Fácil. Porque imagina Simeão falando, a minha mulher só deixa eu pelos cabelos dela.
E essa mulher está fazendo isso por quê? Por acaso essa mulher tem alguma coisa com Jesus? O problema é que nós já sabemos que na Bíblia, conhecer tem a ver com intimar-se, certo? Então, quando a Bíblia fala que fulano conheceu ciclana, é porque eles foram para a tenda e tiveram intimidade sexual. Então, para Deus, quando diz se você conhece a Deus, não importa se você conhece a Deus. O que importa na Bíblia é se Deus conhece você. O problema é se Deus realmente intimou com você. Intimidade. E aí, vamos lá. E aí, irmãos, nesse momento, então, essa mulher, impressionante, porque lá no finalzinho, fala assim, porque você não me ungiu a cabeça com óleo, mas ela me ungiu os pés. Por que Jesus falou assim? Porque o óleo não foi feito para lavar os pés. Pé foi feito para lavar com água. Porque a água custa quanto? Nada. E o óleo? Aquele óleo, já com os estudos, diz que 300 dias de trabalho braçais, 300 dias para ser um frasco. Para ter... Ou seja, quase uma vida, né? A economia é isso, né? De pano e dedo. Ou mais que isso, né? Você tem ideia. Quantidade, né? Agora, a questão é que eu estava lendo esse Talmud lá, que estava falando que para alguém que é chamado ao judaísmo, ele tinha que seguir uma regra, que primeiro era uma contrição de coração, você tinha que se arrepender. Segundo, que você tinha que fazer uma confissão pública com seus próprios lábios. Terceiro, você teria que fazer uma forma de compensação, você deveria fazer algo para compensar os seus pecados. É quase se fosse pagar uma prenda, sabe? Pecou, você paga uma prenda. E por último, você tinha que guardar toda a lei com sinceridade. Então, esse era o costume. O problema é que, nessa história, como aqueles homens falharam com Jesus, no sentido da recepção e tudo mais, essa mulher encontrou uma forma de compensação. E, de fato, meus irmãos, como o Paulo e o Haroldo disseram, essa mulher, ela se comprometeu com absolutamente tudo que ela tinha. Ela tinha reputação? Tinha péssima. Tinha, mas era péssima. Mas ela comprometeu até o que ela tinha. Ela tinha dinheiro? Ela tinha os recursos na mão dela, que era o Baal. Ela comprometeu com tudo. Tudo. Agora, presta atenção nisso também. Jesus poderia muito bem ter impedido aquela mulher de fazer aquilo. Sim ou não? Gente, peraí, moça. Gente, ela está muito feliz, ela está agradecida. Obrigado. Não precisa se humilhar tanto. Não faça isso com você. Não se exponha. Não se machuque. Né? Não se comprometa. Poderia ou não poderia fazer isso? A pergunta é por que Jesus aceitou tudo isso? Porque Jesus não é politicamente correto. Isso. Boa. Boa, excelente resposta, irmão. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por que Jesus não impediu de fazer isso? Porque quem é verdadeiramente chamado e tem todos os seus pecados perdoados, sim ou sim, deve participar da humilhação pública de Jesus. Por isso que eu creio que a mensagem pela qual nós compartilhamos não tem nada a ver com a mensagem que os bobão têm pregado a respeito de Jesus. Porque se você for de fato perdoado, todos os seus pecados foram perdoados por Jesus, você volta e meia será exposto à humilhação, por amor do seu nome. Mas a mensagem do mundo atual, que se diz cristã, é completamente oposta. Fala que você não pode sofrer. Fala que você não pode ser humilhado, porque você nasceu para ser cabeça e não cauda. Não é? Sabe que Jesus, por ser Deus encarnado, poderia ter dado um tapa na mesa. Imagina. Vou parar com essa pouca vergonha aqui. Traz a água. Estou falando. Como é que funciona a vala? Tá ok? Tá ok?
Traz o pano, senão eu vou matar todo mundo. Pronto. Acabou. Agora, gente, nós temos que entender isso. Por que nós temos que entender isso? Porque parece que Jesus está querendo nos ensinar alguma coisa. Hã? Por isso que ele é manso e humilde de coração. E sabe de uma coisa? No dia que você estiver sendo humilhado, não pelas contas que você não está pagando, mas humilhado por amor do seu nome, Jesus não vai te defender. Sabe aquela coisa de entrar na sua frente? Ninguém toca nele! Ele não vai fazer isso. Sabe o que Jesus vai fazer? Tamo junto. Porque quando a gente olha para esse texto e vai mostrar que ela não estava chorando porque os pecados tinham sido perdoados. Ela estava chorando porque Jesus estava sendo humilhado publicamente. Eu pergunto para você, quantas vezes eu e você vimos, ouvimos, frequentamos, compartilhamos, né, experimentamos coisas que ofendem o nome de Jesus Cristo? Uma vez eu vi um pregador, isso me machucou muito, bateu lá no rim, né? E ele disse que provavelmente 95% das coisas que a gente vê, compartilha, comenta e tal, não agradam a Jesus Cristo. E sabe por que no final a gente não se compromete até o pescoço? Porque no final nós queremos preservar o quê? Tudo. Lembra da mensagem que eu compartilhei do que é a vida? Eu falei, que vida? Você está querendo proteger que vida? Qual vida? De quem vida, né? Porque quando nós somos chamados ao Evangelho, nós somos chamados a comprometer-se tudo. Tudo. Só que, no mundo atual, a sensação que nós temos, o Paulo fala isso, né? Que parece que tudo que está indo bem é de Deus e tudo que está indo mal é de Satanás. E para a nossa compreensão atual, principalmente capitalista, quanto mais recursos eu tenho, mais Deus está o quê? Abençoando. Mas na noção capitalista também diz que quanto menos recursos eu tenho, Deus está amaldiçoando. E na realidade não é nenhum e nem outro. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente rica comprometida até o pescoço. Sim ou não, Paulo? Como tem muito pobre que não compromete nem um cebazão. Nem uma pastilha de sorrisão. Sabe por quê? Eu costumo dizer que essa é uma vida de cristianismo com reservas. Sabe o que é com reservas? Você se compromete. Mas lembra da história da galinha e do porco? Quem lembra? Quem não lembra dessa história? Alguém não lembra dessa história? Já ouviu essa história, não? Sua mãe não, né, Ju? Hã? Do ovo do peito. Foi o seguinte, um dia a galinha acordou e teve uma brilhante ideia. Ela virou para o porco e falou assim, já descobri o que a gente vai fazer para agradar os nossos donos. Fazer o quê? Vamos fazer um café da manhã. O porco falou para mim, maravilhoso, vai ser uma benção. Como que a gente vai participar? Ela falou assim, ovos e bacon. Ou seja, a galinha pôs só o ovo, e o bacon, e o porco. Teve que dar a vida. Por isso que hoje na igreja tem muito crente galinha, que só põe ovinho. Mas tem crente porco, que se comprometeu o quê? Até o pescoço. Exato. É um exemplo interessante isso. Porque... Quer ver? Deixa eu tentar contar uma história fora dessa para você entender o que aconteceu. Imagina um homem que está andando por uma estrada, de repente, várias pessoas pegam esse homem, sai de dentro da floresta, pega esse homem e joga ele para dentro da floresta e o amarra. E começa o quê? Machucá-lo, condená-lo, falar palavras duras, não sei o quê, impede ele de comer, maltrata esse cara, e está todo mundo lá olhando em volta da fogueira, o cara sendo maltratado. De repente, uma mulher do nada surge de dentro da floresta, assim, vai nesse homem que está amarrado, humilhado, e começa a lavar os pés dele. E limpá-lo. Cuidá-lo. Falar palavras de honra, de amor, de carinho, de afeto. De repente, essa mulher para e volta para a floresta.
Te pergunto, como que os homens em volta iam ficar sentindo? Estranho, né? Foi o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Essa mulher entrou na história assim, por nada. Mas essa mulher estava se comprometendo socialmente, financeiramente, fisicamente, emocionalmente, tudo. Porque tudo que ela fez, se comprometeu, ela se comprometeu. Ela poderia ter saído dali apedrejada até a morte, porque ela tocou em um homem. E a demais era prostituta. E pode ser que algum falou, rapaz, que desperdício. Guarda isso, menina. Não faça isso com você. Aliás, esse é o recurso que você tem na sua vida. Como que você vai viver depois sem esse recurso? Alguém por acaso já te falou isso, meu irmão? Porque, de fato, meus irmãos, como eu falei na nossa última mensagem, um homem de Deus ou a mulher de Deus que foi chamada por Cristo, ela vai ou ela tem que viver, segundo as Escrituras, não segundo os padrões desse mundo. Segundo Romanos, capítulo 1, o justo não vive pela conta poupança que ele tem. O justo não vive pela possibilidade de crédito que ele tem. O justo vive pelo quê? Pela fé. E essa mulher, quando recebeu a revelação do Evangelho, ela sabia completamente o que ela ia viver após esse dia. Pela fé. E, continuando esse ponto, né? Esse detalhe que eu mencionei para os irmãos, do porquê que ela não secou com a sua própria roupa. Gente, eu teria secado com a roupa. Até porque eu tenho cabelo para secar. Mas se eu fosse mulher, de verdade, eu teria secado com a roupa. Quem nunca fez isso, né? Não teria secado. Mas o problema é a riqueza que a própria Escritura quer nos ensinar, que essa mulher estava transmitindo para Jesus, através do seu ato, uma lealdade máxima. Lealdade. Essa mulher, ela foi muito mais leal que Pedro. No primeiro toque de Jesus, Pedro o que, gente? Vazou. E essa mulher? Estava lá. Gente, a riqueza desse texto é impressionante. É como se essa mulher estivesse declarando espiritualmente o seu casamento com Jesus. E agora eu sou completamente sua. Só sua, Jesus. Até porque ela perdeu todo o dote dela. E ela perdeu o dote. Ela entregou o dote já ficou para mim. Esse atitude demonstra que ela realmente já era convertida. Exato. Gente, ela já entrou uma mulher perdoada. Entende isso? Ela já entrou perdoada. Lembra que eu falei que ela estava procurando uma ocasião para demonstrar a gratidão? Talvez, a maneira como ela queria, talvez só passar um óleozinho aqui, ó. Gente, vamos falar a verdade. Nós não conhecemos essa mulher. Mas conhecendo o coração humano, pode ser, quando ela chegou lá, ela ia bater só umas gotinhas. Estava tudo certo. Não tinha nada de errado com isso. Mas o próprio Cristo frustrou os planos dela. E por que Jesus frustrou os planos dela? Porque Ele quer. Porque Deus é soberano. E sabe o que Deus vai fazer? Sempre vai usar eu e você e os recursos que nós temos, sejam intelectuais, seja o recurso de tempo, que é um dos recursos mais importantes que o ser humano tem hoje, é tempo. Para quê? Para demonstrar para esse mundo a maneira como nós amamos a Jesus. Gente, fala para mim de verdade. Pode ser que você tenha 5, 10, 20, 15, 30 anos de convertido, que recebeu a Cristo. Pode ser que você tenha um ano, não sei. Deixa eu fazer uma pergunta. Durante toda a sua caminhada com Cristo, qual foi o dia que você se comprometeu até o pescoço com Jesus? Sabe aquela coisa assim, ó? Agora seremos humilhados juntos, Jesus. Não vou arredar o pé. Seremos humilhados. Porque a humilhação não é bater nas pessoas, não é chegar no trabalho e falar, eu não faço essa... Não é isso que ele está falando, não. Isso é loucura. Isso é outra coisa. Isso é quase igreja universal que ensina isso. Jesus está dizendo que nós, por amor ao seu nome, seríamos humilhados
Todos os dias. Qual foi a humilhação que você já recebeu por amor a Jesus? Qual foi, meu irmão? Qual foi o momento que você teve que se comprometer tudo? Eu lembro eu morei em Curitiba 1 ano. 1 ano. E eu morava numa situação bem simples, né? Era uma casa com outros atletas e tal. E eu me lembro que para ir para a igreja era 8 quilômetros a pé. Eu não tinha carro, não tinha dinheiro para ir de ônibus, tinha que ir a pé. 8 quilômetros. E Curitiba, alguém mora em Curitiba? Não. Não, né? Curitiba é o seguinte, você olha pro tempo, tá normal, você põe o pé na rua, você começa a andar que vai chover. Aí como, gente, era tão estranho, até hoje eu não sei, porque eu não comprei um guarda-chuva naquela época. Mas aqui que eu fazia? Eu pegava uma mochila, guardava uma camiseta e ia para a igreja com essa mochila. E ia em direção à igreja. Chegava na camiseta molhada, tirava a camiseta, punha a camiseta seca, participava, eu limpava lá a igreja, dava a limpar, participava, e na hora de ir embora ia com a camiseta seca, porque ia molhar de novo, porque chegava, era 2 camisetas molhadas por dia para ir para a igreja. Mas tinha algo interessante. Nessa época, todo o recurso que eu tinha na carteira, eu tinha o hábito de deixar na igreja. Eu ia na igreja, tinha 10 reais, eu deixava 10 reais. Aí eu comecei a mudar de estratégia. Então eu deixava o dinheiro em casa. Eu levava menos. Porque eu chegava lá, eu era tomado de levar todo o recurso. E eu falava, não, é tudo, porque Jesus é tudo. Aí eu tirava, eu tinha meu Wi-Fi tudo e colocava lá. Isso era minha fé na época, tá? Eu não falei ninguém fazer isso não. Mas estou dizendo que aquilo, eu lembro que aquilo me comprometia até o pescoço. Eu falava, gente do céu, era um recurso financeiro, e eu não tinha condições financeiras para fazer isso tudo. Mas eu lembro que aí sobrava um dinheiro, eu comecei a deixar no alojamento para não levar. Senão eu chegava lá e entregava todo o dinheiro. E sabe que, ao passar dos anos, Deus foi mudando, logicamente, a nossa vida, minha vida particularmente falando. Mas sabe que hoje, eu me lembrando disso, eu percebo que eu chego na igreja, e nem isso eu faço mais. Curioso, né? Eu acho que isso não é curioso, de verdade. Eu acho que isso é preocupante. Isso é um sintoma, meus irmãos. Isso é um sintoma. Sabe por quê? Porque, ultimamente, eu tenho falado que um dos grandes problemas do crente atual foi de HD. HD de memória. Sabe de memória? A nossa HD parece que não é de 1 tera, 2 tera. Nossa HD parece que é de 40 megabytes, né? Porque nós temos uma facilidade para esquecer de onde nós saímos impressionante. E sabe qual é a forma que Jesus vai utilizar para nos fazer lembrar? Adivinha? Hã? Não. Humilhados. Humilhação. Porque, segundo a minha Bíblia, está escrito que os humilhados serão exaltados. O problema é que chega na igreja querendo ser exaltado. No final, humilhação. Então, faz o seguinte, chega humilhado, que aí o final é exaltação. É melhor você ir pelo caminho certo. Só que a gente não quer se humilhar. A gente não quer se comprometer. E a gente não quer se expor. Mas se você é, de fato, um filho de Deus, sim ou sim, Deus vai criar uma forma para humilhar você. Tiago, tem um texto, eu não lembro bem o texto de Paulo, sabe? Tem um texto na Bíblia, acho que é em Coríntios, não sei se é 1º ou 2 Coríntios, diz que a tristeza, segundo Deus, é para gerar arrependimento. Sim. Perfeito. Né? Bom, então, excelente. muita gente acha que tudo que é ruim, igual você falou, é de Satanás, né? Isso. Mas Deus muitas vezes usa, e é uma tristeza segundo ele, diz a palavra. Eu não sei se é o termo certo, Paulo. Diz que a tristeza segundo Deus Sim. É para gerar arrependimento. Exato. Exato. Irmãos, tem muitas outras coisas que eu queria destacar no texto, que ainda não chegamos na parábola. Mas eu creio que nós vamos ficar por aqui. Já são 11h30, o almoço já deve estar chegando. Mas eu creio que é o suficiente para hoje. Amém? Porque 2 Coríntios 7:9. Né? Irmãos, eu quis, como eu falei no início da nossa mensagem, não despreze as Escrituras. A quantidade de riqueza que está por trás do que está escrito é impressionante, é incalculável.
Imagina um texto jogado aí em Lucas 7, começa no 36, termina no 50. Olha a quantidade de riquezas que existe no texto. E pensar que toda a escritura foi escrita assim, inspirada pelo Espírito. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós não chegamos ainda num aspecto do perdão, que é a parábola. A quem muito foi perdoado, muito amor. Ou a quem pouco foi perdoado, pouco amor. Porque segundo o texto, Jesus perdoou ambos. Portanto, eu tenho entendido que muitas pessoas vão amargar no inferno porque rejeitaram o perdão de Jesus. Rejeitaram o perdão de Jesus. Porque Deus perdoou ambos. Tanto o cumpridor da lei, quanto o descumpridor da lei. Porque ambos, segundo a Bíblia, estão destituídos da glória de Deus. E necessitam urgentemente ser perdoados por Deus. Foi por isso que essa mulher entrou na casa e se comprometeu até o pescoço. Porque ela foi perdoada. E ela chorou porque ela viu o seu Salvador, aquele que a perdoou os seus pecados, sendo maltratado por um bando de mané nesse mundo. Irmão, de verdade, eu queria ser essa mulher para poder chorar quando ver como Jesus é tratado nesse mundo. Se tem uma pessoa, Paulo fala isso, né, Paulo? Se tem uma pessoa nesse mundo, há mais de 2.000 anos, que é maltratado, não é você, é Jesus. Se tem uma pessoa no mundo, presta atenção, gente, quem aqui nunca se auto-justificou? Atira a primeira pedra, né? Quem aqui nunca? Não, mas deixa eu te contar por que eu fiz, sabe essa coisa? Pegou no flash, deixa eu te contar por que eu fiz isso. Não é o que você está pensando. Não, é o que você está pensando. Porque sem Jesus, eu sou a prostituta. Simples assim. Simples. Não sei se você falar na segunda parte disso, mas eu estou primeiro vendo aqui tem uma prova contundente, por favor, contundente. Essa postura que sempre tomamos e defendemos muito, porque uma vez cristão, uma vez conhecendo Jesus, você deixa de ser pecador. Exato. Essa passagem confirma. Exato. Essa parte. Por isso que nos não só nas epístolas fala, mas aqui Jesus mesmo diz. Exato. E interessante, porque o escritor aí, Lucas, deixa a palavra pecador em vírgula. Entre 2 vírgulas. Impressionante isso. Por quê? Porque, de alguma forma, nós também corremos um risco de nos tornarmos os novos fariseus do século XXI. Entende isso, pessoal? Nós podemos colocar as pessoas dentro de 2 vírgulas. Basta a oportunidade. Por isso que a Bíblia diz, não julgueis. Porque da mesma medida que você julgar, você será julgado. Porque você que condenas o outro, pratica as mesmas coisas. Por isso que, quando eu vejo o meu pecado no outro, eu quero matar o outro. Sabe essa coisa? Porque eu vejo o meu pecado no outro, eu quero matar ele. Porque pode ser, meu irmão, pode ser, irmã, que dentro daquela sala, pode ser que algum daqueles homens tinha deitado com aquela prostituta, sabe? Eu não duvido. Sabe por que eu não duvido? Quanto mais legalista, pior. Eu já participei de uma comunidade, a Ieda me conheceu nessa comunidade, em Uberaba, que o pastor, todo culto, toda reunião, ele terminava a reunião e deixava lá a palavra do terno. Não, porque quem não tem na barra no inferno, passou uns meses e descobriu que ele tinha intimidade com a mulher do melhor amigo dele, que era presbítero na igreja onde ele era pastor. Legalismo. Os legalistas são bem famosos na época de Jesus. E eles também são muito famosos nos dias de hoje. Autojustiça.
Paulo falou ontem, né? Talvez o maior pecado que um ser humano pode cometer hoje é a autojustiça. Sabe por quê? Fazendo isso, você nega a necessidade de um Salvador. Eu me lembro de uma frase que eu falava, que o cara falou assim, Tiago, estão falando mal de você. Lembra disso? Não. Eu falei, pai do céu. Se esse cara me conhecesse como Deus conhece, ele falaria coisas muito piores de mim. Então, você está só isso, você está falando demais. Véio. Mas que isso também não seja justificativa para continuar pecando, para viver em pecado. Porque, segundo a Bíblia, nós fomos feitos novo. Nós somos novos homens e novas mulheres, que não vivemos mais na prática do pecado. Pecamos? Pecamos. Mas isso não é a nossa regra de vida mais. Então, meus irmãos, eu quero encerrar, agora é encerrar mesmo, né? Para que você pense sobre isso. Você vai para casa e reflita sobre isso. O que você tem comprometido com relação à sua vida a respeito de Jesus? Qual é a sua evidência de lealdade? Essa mulher demonstrou a sua lealdade tirando o gorro do seu marido. E falando, eu estou casada com você para sempre. E outro, quero que todos saibam. Eu não sou um agente secreto de Jesus. Eu sou publicamente sua esposa e você meu marido. Meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, que quando o sal se torna insípido, ele não serve para mais nada, a não ser jogado no chão e pisado pelos homens. Isso está se referindo ao sal, logicamente está se referindo a mim e a você. Qual é o sinal que você, que foi alcançado por Jesus, está deixando nessa vida? Você é conhecido como no meio onde você convive? Você já foi humilhado por causa de Jesus? Amém, meus irmãos? Mas não se preocupe. Se você é de Jesus, ele vai encontrar uma forma para humilhar você. Porque, segundo ele, a única maneira de sermos exaltados em glória no último dia é se nós formos humilhados nessa vida. Todo cristão redimido foi convidado por Jesus para viver uma vida humilhada, quebrantada nessa vida. E a Bíblia diz que Jesus tem um ótimo hábito. Quando a ovelha começa a ir demais, ele pega, quebra a patinha dela e põe do lado. Porque o que depender de Jesus, meu irmão, ele é o porco da história. Amém? Está comprometido até o pescoço. Até com as galinhas que são minhas. Amém, meus irmãos? Vamos ter uma palavra de oração. Curva a sua cabeça. Amém, Senhor? Graças te damos porque essa mulher, Senhor, ficou de alguma forma cravado na história. Porque de alguma forma o Senhor queria nos ensinar algo profundo, Senhor. Algo simples, porém profundo. Primeiro que nenhum homem, nenhum ser humano fará a sua agenda nessa terra, Senhor. E que o Senhor, Deus de todo amor, de toda graça, não vê como o mundo vê. E o Senhor segue perdoando pecados, Senhor. E o Senhor segue dando oportunidade para que mais pessoas possam experimentar da sua salvação, Senhor. O seu perdão está disponível, Senhor. E a tua palavra diz que se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se Cristo pôde perdoar uma prostituta, a esperança para todos nós, Senhor. Graça por essa esperança que nos foi dada, Senhor. Graças porque essa mulher nos deu uma aula de fidelidade, lealdade, compromisso. Porque ela não confiou nos seus recursos.
ela confiou somente naquele que foi humilhado, naquele que foi maltratado, insultado. Porém, ele era a única vítima naquela sala, como ele também é a única vítima nessa igreja. Para nós só há uma vítima na história, que é Cristo Jesus, o único inocente, que foi morto pelos nossos pecados. Os nossos pecados foram que definiram o juízo sobre Jesus Cristo. Graças porque ele pagou um preço que nós jamais poderíamos pagar. Graças porque uma quantidade de óleo de unguento jamais pagaria a conta, Senhor. Por isso, Senhor, nada que possuímos é capaz de pagar o preço que o Senhor pagou na cruz. Por isso, Senhor, em nome de Cristo Jesus, coloque em cada um de nós o desespero por Jesus Cristo. O desespero por um Salvador, porque a nossa condição é de morte, Senhor, de delinquência, de pecado. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos. Mas o seu perdão, Senhor, chegou para aquela mulher. E aquela mulher que talvez não havia mais esperança na sua vida, Senhor. Aquela mulher que de alguma forma foi maltratada, era insultada, era julgada como pecadora, foi chamada de santa, de justificada, de perdoada, de uma mulher que intimou-se com Deus. E ela pôde voltar para casa, Senhor, com o maior presente que um homem pode receber nessa terra. O perdão de Deus, Senhor. O perdão de Deus. Graças, porque fomos perdoados por Jesus Cristo, Senhor. Graças, Senhor. Permita, Senhor, que nós, como igreja, um a um, podemos experimentar o que aquela mulher experimentou. O seu perdão, Senhor. Porque a quem muito foi perdoado, muito amará. E nós queremos demonstrar o nosso amor por Jesus, não só por palavras, mas por ações também. Por isso, Senhor, demonstre de uma maneira especial, Senhor, agora, no espírito de cada um de nós, qual o tamanho foi o seu amor, Senhor. Quão grande foi o teu perdão para cada um de nós, Senhor. Nós sabemos onde nós pecamos. Nós sabíamos, Senhor, exatamente quando pecamos, Senhor. Mas o Senhor nos perdoou. E o Senhor nos perdoou não só naquele dia, mas o Senhor nos perdoou hoje para todo sempre, porque a sua obra é perfeita e também eterna, Senhor. Graças pelo teu perdão, Senhor. Nós queremos receber ao Senhor com todas as honras possíveis nessa terra, com todos os manjares possíveis, com todos os recursos possíveis. Que não haja reserva, Senhor, porque tudo é teu. Nada pertence a nós. O Senhor é o nosso Quírios, o nosso Senhor, e o Senhor também é o nosso Salvador, porque o Senhor nos amou primeiro. E agora nós podemos amar ao Senhor como convém. Graças, Senhor. Te louvamos em nome daquele que era, daquele que é e que há de vir, Cristo Jesus. Podemos cantar uma canção? Só quero estar onde tu estás, vivendo já em tua presença. Não quero dar-te só adoração, não quero ser adorador. Eu só quero estar onde tu estás, em tua habitación por siempre. Lleva al lugar donde tú estás. No quiero estar donde tú estás.
oh mi Dios, tú eres mi fuerza y mi canción. Yo quiero estar en tu presencia, fuerte soy. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Quero estar donde tu estás. Irmãos, enquanto o Haroldo continua a canção, se você de alguma forma veio preparado com seus recursos, dízimo, oferta, sinta-se livre para poder fazer. Só continuar aí, Haroldo. Eu quero estar contigo. Uma vez eu conheço, estava refletindo na nossa região. Momento de grandeza e rodeado de tu glória, em tu presença é donde quero estar. Eu solo quero estar donde tu estás. Oh, eu solo quero estar donde tu estás, em tua habitação por siempre. Llévame al lugar donde tu estás. Yo quiero estar donde tu estás. Amém? Que Deus abençoe todos os irmãos, não se esqueçam. Ele quer dar um aviso. Rapidão. Um aviso ainda. Rapidão. Então, somente dizer isso. O Thiago e a Elida vão estar viajando, vão estar ausentes pelo menos 4 semanas, não é, Thiago? Eu viajo para São Paulo a trabalho essa semana, né? Ok. Aí ele vai estar aqui, né, amor? Aí no meu retorno a gente viaja uma semana. Ok. Por isso, se desaparece, gente, não é que foram arrebatados, não, tá? E nem desviaram, nem desviaram. Pessoal, como todo mundo sabe, a gente vai ter o nosso almoço agora. A irmã da Renata está preparando, já deve comprar eles. Dizer que ela já estava a caminho. Já está Mas chegando. a não ser mais um convite para os homens, para a gente prestigiar as mulheres e tomar a iniciativa de a gente cuidar de todas as coisas, organizar a cozinha, os pratos. Vamos mostrar para essa mulherada que nós é macho de verdade. Cortar laranja, enfim, deixar as mulheres mais à vontade e nós vamos pôr a mão na massa. Mas elas também vão ter que ficar conversando juntas, né? Vamos lá. Se alguém trouxe alguma coisa para o quarto lá do... Então, o próximo anúncio era esse. A gente, como a gente disse também, a gente teria aquela brincadeira com o Dal. Após o almoço, a gente dá início e a gente faz aquilo que a gente fez comigo, que é a brincadeira lá de chá de casa nova para ele. Aí quem trouxe os presentes também deixa organizado. Beleza? Beleza. Então vamos pôr a mão na massa. Tchau, irmãos. Tchau, Thiagão. Vai com Deus. Tchau, já tá chegando aí, tá?